Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. O evangelho lido há pouco conta que um dia Jesus foi à praia. E o que é que ele foi fazer lá? Tomar uma brisa, um banho, contemplar a natureza? Não, naquele dia Jesus foi pescar. Que tipo de peixe? Cavala, bijupirá, dourado, surubim, salmão, cioba. Não. Naquele dia ele não estava interessado em pescar nenhum peixe. Mas não é peixe que a gente pesca. Naquele dia ele pretendia pescar outra coisa. Naquele dia histórico ele foi à praia pescar pescadores. Lá estavam 4 pescadores ocupados com as coisas do seu ofício, enquanto 2 lançavam as redes, os outros 2 consertavam também as redes. Seu nome: Pedro, André, Tiago e João. E Jesus lhe disse: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Seriam pescadores de homens depois de terem sido peixes fisgados no anzol de Jesus. O serviço de pescador naqueles dias de Jesus era um ofício muito rudimentar, penoso, exigia uma série de virtudes, como paciência, pavio longo. Pescador, pavio curto não serve. Um pescador de verdade tem que ser, não pode ser imediatista. Um bom pescador tinha que desenvolver um trabalho constante, tinha que ter fibra, determinação, afirmação, coragem. Gente que não para no meio do caminho, não renuncia. Até porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum durante a vida toda. Eu sempre brinco com os meus pastores assim: olha, para ser sacerdote, para ser um pastor, tem que ter um dom mais indispensável. Sem ele você quase não sobrevive. É um dom conhecido pela sigla ESS. Que quer dizer engolir sapo sorrindo. Dia e noite estavam aqueles homens sondando o mar, estudando a direção dos ventos, buscando novos cardumes. Tinham que ser criativos na missão, sair da mesmice. E Jesus precisava de homens assim. Gente afeita à tempestade. Alonga vigílias, perseverantes. Gente que sabe esperar. Que não sucumbe diante das críticas. Nós estamos servindo a Deus e não aos homens.
É dele que vamos receber a recompensa da herança. Essas eram qualidades que não faltavam naqueles pescadores. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto? A primeira lição que esse texto nos ensina é que para sermos bons pescadores de homens, para termos um ministério abençoado, frutuoso, a primeira lição é essa. Antes de nos tornarmos pescadores de homens, nós temos que ser peixes mortos nas redes de Jesus. Mortos pela conversão. Na conversão nós morremos para nós mesmos, para o nosso egoísmo exagerado, para a vontade de ser mais do que somos. Morremos para o comodismo, para o tradicionalismo, para o nosso amor próprio ferido, eventualmente. Morremos para o nosso orgulho, para a nossa insensibilidade diante da dor humana. Morremos para os nossos apegos tolos. Morremos para a falta de amor, para as nossas idiosincrasias. Morremos para os pecados. E depois de morrer para tudo isso, a gente renasce no poder do Espírito Santo para uma vida nova, mais digna, mais fraterna, mais consciente, mais humana, mais positiva, uma vida de serviço a Deus, à comunidade, uma vida a favor do homem, uma vida de oração, de comunhão. Cristianismo é isso. Tem como fundamento a nossa fé uma lei da vida que nasce da morte. Nós perdemos aquela vida banal de ontem, vazia, fúteis, para ganharmos uma verdadeira vida que só Jesus dá. Todo homem é incompleto na vida, até que tenha Cristo como Senhor e Salvador seu. Jesus disse assim: se um grão de trigo cair da terra e não morrer, ele fica assim só, numa realidade frustrante, mas se morrer, esse vai dar muito fruto. Pois bem, de peixe morto, nós passamos do status de pescadores de homens, mas antes tem que ser peixe morto. O apóstolo Paulo escreve assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Parece que a tragédia da sociedade atual é que o homem está muito vivo para o pecado e morto para Deus. Poucos há aqueles que oferecem o melhor de si para Deus. Muitos só oferecem migalhas do seu tempo, daquilo que são, daquilo que têm. São parcimônios a vida toda. Mas Jesus continua insistindo com a gente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. A grande questão humana é que muitos têm preferido primeiro o resto, depois o reino. Nós estamos aqui esta noite para honrarmos 5 homens de Deus que estão oferecendo a sua vida para o Senhor. Olha, gente assim tem que ser abraçada, tem que ser reverenciada, imitada. Houve um filósofo, um cientista, Faraday. Ele lembra uma experiência bonita que teve na sua infância.
Certa vez ele pôs a cabeça dele entre as grades de um portão de ferro. E com a sua precoce tendência para a filosofia, ele começou a perguntar: de que lado eu estou? Já que a cabeça está de um lado, meu coração, meu corpo do outro. Ficou assim, pensando, refletindo. De repente, alguém inesperadamente, abruptamente, abre o portão e por pouco ele não foi decapitado. Ele diz que naquele dia ele aprendeu esta lição na vida. Todo homem na vida deve estar de um lado só. Estar de um lado só é você ter compromisso com o amor, com a justiça, ao lado de Cristo, dos valores do Evangelho, ao lado de homens fiéis, íntegros, que não vendem as suas consciências, não negociam os seus princípios, os seus valores. Estar ao lado de homens que têm a coragem de ser diferentes. Um homem e uma mulher de Deus não devem fugir da sociedade, mas viver uma vida íntegra, de caráter na sociedade. Fazer diferença ali. Vale a pena a gente lembrar aquele pensamento de Goethe. Ele diz que o talento se desenvolve na solidão, mas o caráter na correnteza da vida. Eu penso que Goethe queria dizer isso. É preferível cair por estar correndo do que só ficar em pé por estar parado. E nessa sociedade pós-moderna, onde não há mais absolutos, não há verdade absoluta, tudo é relativizado, tudo é possível. Há uma oportunidade maravilhosa, excepcional para um cristão repetir aquelas palavras de Paulo: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Importa, antes de tudo, obedecê-lo, agradá-lo. O verdadeiro Filho de Deus tem uma dignidade que lhe é intrínseca. Uma dignidade que ninguém toca, ninguém mancha, ninguém rouba. Os verdadeiros filhos de Deus não são movidos pelas conveniências, pelas probabilidades, pelas estatísticas, pelo pragmatismo. Um homem de Deus se levanta na vida, olha para si próprio e pergunta como um filho de Deus agiria aqui e agora. Um verdadeiro cristão não está preocupado em só dizer aquilo que é politicamente correto. E quando ele diz a verdade em amor. Né? Um cristão sabe que ele não vai ser julgado por Deus pelo seu êxito da vida, pela quantidade de coisa que acumulou, pelo seu sucesso. Ele vai ser julgado pela sua fidelidade à missão que Deus lhe confiou. Na vida há coisas que a gente faz, não porque a gente tem certeza que vai dar certo. Há na vida coisas que a gente faz, não porque vamos ser vitoriosos, ou porque no dia seguinte será melhor. Há coisa que a gente faz na vida simplesmente porque a gente tem uma dignidade que Deus colocou dentro de nós, que nós não podemos trair jamais. No reino de Deus, o que vale é isso. Não vale fazer média.
Olha, nós hoje estamos sofrendo um perigo muito sério, o perigo do pragmatismo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Parece-nos hoje que o pragmatismo tem sido uma filosofia que governa a maioria das pessoas. As pessoas não estão interessadas em verdade. As pessoas, elas estão interessadas naquilo que funciona hoje. Elas não perguntam se é certo, se é ético, elas perguntam se dá certo. Elas não perguntam se esse modelo é fiel, é verdadeiro, elas perguntam se dá resultado. Não é? E notem vocês que há muitas igrejas seguindo esse caminho. Muitas mudam a verdade, tiram a essência do Evangelho. Não pregam esse Evangelho tal qual Cristo expressou. Não pregam mais a verdade. Prega aquilo que o povo quer. Eles entregam a mensagem, aquilo que o povo gosta. A igreja hoje está se transformando num grande supermercado, com muitas prateleiras, com muitos produtos. O freguês é quem domina. Os bancos das igrejas é que estão dominando os púlpitos. Aquilo que o povo quer, aquilo que o povo gosta, que prefere, é aquilo que se dá. Como as pessoas desejam a ascensão econômica, que é um direito legítimo, então, vamos falar só de prosperidade. Se o povo gosta de milagre, vamos falar só de milagre. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O seguidor de Cristo não pode apenas procurar aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que produz resultado. Infelizmente, hoje, a mensagem genuína do Evangelho tem estado ausente de muitos púlpitos. Vocês podem não perceber isso porque vocês estão mal acostumados com a gente. Não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre novo nascimento, regeneração, não se prega sobre fé, sobre arrependimento, sobre santificação, não se prega mais sobre a bem-aventurança eterna nossa. Concentra-se em prosperidade, em cura, milagre, em benefício que o homem recebe aqui e agora. Todo aquele que pretende ser um eficaz pregador, pescador, tem que ser morto no samburá de Jesus. Tolstói disse a um jovem reformador assim: você não vai levar o reino de Deus ao mundo se antes você não tiver esse reino no coração. Isto é, preciso que um verdadeiro encontro com Deus aconteça na vida de um pescador de almas. Todos os verdadeiros servos de Cristo tiveram esse encontro. Jacó viveu isso lá em Peniel, Moisés na sarça ardente, Samuel no seu próprio quarto, Isaías naquela nuvem gloriosa, Paulo lá no caminho de Damasco. Sem esse encontro pessoal e transformante, o ministério fica feio, infrutífero, frustrante, cansado, carnal, vulnerável ao mal.
Esses, quando muito trazem na rede, algum sargaço, alguma botina velha. A religião se resume num mero formalismo, gerando burocratas agarrados desesperadamente na instituição para poder sobreviver. Sim, há o perigo de nós nos contentarmos com o conhecimento teórico de Deus só, né? Um dia um homem muito especial aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí o Nicodemos falou assim: sabemos que és mestre em Israel. Há no grego duas palavras que nós traduzimos por saber. Oida, que significa você saber por um testemunho dos outros, por ouvir falar. E gnosco, que tem o sentido de você conhecer através de uma experiência pessoal. Quando Nicodemos diz, sabemos que és mestre, você vai lá no grego, o verbo é oida. Ficou sabendo porque ouviu falar. E aí Jesus não se contentou com isso. Ele diz: Nicodemos, seu problema parece ser intelectual. Importa-vos nascer de novo. Ter uma experiência com o alto, com o Santo Espírito. Eu tenho a impressão que se Jesus encontrasse alguns teóricos da religião de hoje, ele diria o mesmo: importa-vos nascer de novo. Aliás, essa foi a atitude de Paulo para alguns polemistas da sua época. Ele disse: pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É isso que faz diferença na vida de um homem. Mas eu coloco aqui uma outra e última questão. Será que basta somente uma experiência genuína com Deus para se ter um ministério eficiente? A resposta a esta questão, a meu ver, é essa. Depois de uma experiência com Deus, com Jesus, para ser um pescador eficaz, é você ter o respaldo de uma boa teologia, uma boa hermenêutica. O que é que eu entendo por boa teologia? É simples. Eu vejo que as pessoas complicam muito. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja que segue os ensinos dos apóstolos. Uma boa teologia é você anunciar aquilo que os apóstolos anunciavam. Simples. É preciso imitar os apóstolos na vida e nos seus ensinos. É isso que nós entendemos de sucessão apostólica. Quem quiser ser bastante bíblico e eficaz na pregação, pregue aquilo que os apóstolos pregaram. E o que é que eles pregaram? A gente resumidamente pode dizer assim: eles anunciavam que Jesus era o Messias aguardado lá do Antigo Testamento. Um dia na história, num gesto de amor, de Pai, Jesus tornou-se pequeno e habitou entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele morreu por nós, ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Um dia ele ressuscita por nós. Essa é a nossa maior esperança. É o Senhor absoluto da vida nossa, é o Salvador único. Oferece o seu perdão, a sua graça, a sua salvação, os dons do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele de todo o coração. Ainda os apóstolos anunciavam o dever nosso das boas obras, feitas em amor, as quais não se tornam veículos de salvação, mas expressões concretas de uma vida de fé. Este é o Evangelho verdadeiro, irmãos. Nós chamamos esse Evangelho de velho Evangelho, muito atual. Melhor dito, é o Evangelho do arrependimento, viu? Esse traz vida na vida da gente. Esse vocês têm ouvido isso de nós aqui. Esse Evangelho traz perdão, salvação, traz paz no coração. Onde ele é pregado, há povo, e povo feliz. Esse Evangelho gera cristãos equilibrados, cristãos de bom senso, de juízo. Não fica aí atrás de novidades que aparecem todo dia no mercado da fé. Esse tipo de evangelho não gera um tipo de cristão que eu estou chamando de cristão Tarzan, que vive de galho em galho, vai aqui, vai acolá, tem uma bênção ali, está mais quente do que aqui. Essas pessoas nunca é bênção onde está, onde estão. Esse evangelho do arrependimento, nele há progresso, há recursos, há crescimento, há unidade, há justiça, há fervor missionário, há serviço genuíno em favor dos homens. Esse evangelho é sempre novo. Evangelho do arrependimento. Entende que qualquer que seja o contexto que o homem se encontre, rico ou pobre, ele precisa reconciliar a sua vida que o pecado desfigurou. Esse evangelho liberta mesmo, esse liberta. Porque Cristo é o centro, é o ponto focal da nossa mensagem. Nós devemos proclamar ao mundo a necessidade de se ter uma relação com Jesus. E não apenas com uma instituição religiosa. É com Jesus o nosso compromisso. Quem ama Cristo acaba sempre dentro da igreja, mas quem ama só a igreja nem sempre acaba em Cristo. Depois a gente acaba amando a igreja. E sobretudo essa nossa, convenhamos, ela é irresistível. Essa mexe. Nós temos uma grande igreja, mesmo assim, ela não é o centro da nossa mensagem. Nosso compromisso é fazer discípulos de Cristo. Um dia, Jesus foi à praia para pescar pescadores. Pedro, André, Tiago, João, muitos outros depois.
após o convite de Jesus, embrenharam-se por todos os cantos do seu mundo, um mundo ainda pequeno, mas suficientemente perigoso, em busca de pessoas que aceitaram aquilo que eles já haviam aceito, que Jesus era o Cristo de Deus na terra. Aqueles 4 homens aceitaram o desafio de Jesus. Deixaram tudo. Deixaram barcos, redes, emprego, família e foram pescar almas. E o que é que eles ganharam? Monetariamente nada. Pelo contrário, perderam tudo. Não ganharam dinheiro, não ganharam privilégio e, sobretudo, tranquilidade. E perderam tudo em termos humanos, porque eles perderam a própria vida. Pedro morreu em Roma, talvez no ano 64, vítima da fúria de Nero. Morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo Orígenes, um pai da igreja. De André a gente não sabe quase nada, senão que ele era um discípulo fiel de Jesus. Talvez tenha sofrido aquele martírio lá na Acaia, crucificado numa cruz em forma de X. Todos morreram assim. Razão porque esta cruz passou a denominar-se Cruz de Santo André. Quanto a Tiago, esse a gente sabe como morreu. Ele foi decapitado por Herodes no ano 44 e pagou com sangue o preço da sua redenção. João foi aquele que teve a vida mais longa. Ele foi exilado para a ilha de Patmos no ano 95 pelo imperador Domiciano e morreu em Éfeso no ano 100 com 94 anos, segundo Epifânio, outro pai da igreja. Naquela praia, Cristo pescou 4 pescadores. 4 homens que aceitaram as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por minha causa, achará. Essas vidas, esses 4 refletiram aquelas palavras de Paulo. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós temos diante de nós um oceano para pescar. Um oceano povoado de cardumes. Como as pessoas estão com sede de Deus. É impressionante. Não é verdade que as pessoas não estão interessadas pelo Evangelho. A verdade é que a igreja é muito morosa, muito lenta. Saia pregando aí para você ver o que Deus vai fazer com esse povo. O
que Jesus fez com aqueles 4 pecadores que estavam na praia, Ele quer fazer com todo mundo. Nós somos salvos para servir. O céu vem depois. Agora é a terra e os desafios dela. Eu tenho uma palavra pessoal para os 2 presbíteros e os 3 diáconos aqui. Seja um ministro de Deus carinhoso, amoroso, compreensível, longânimo, acolhedor, perdoador. Traga nos seus sermões sempre uma mensagem de esperança. Seja também firme, afirmativo quando necessário. Lembre-se que as pessoas que optam por Cristo, elas não chegam prontas. Elas necessitam de compaixão da gente, de paciência, de perdão, de uma nova chance, de um ombro amigo. Só iremos impressionar esse mundo através de um genuíno e transbordante testemunho de amor. A espiritualidade de um ministro é medida pela quantidade de amor que ele tem no coração. Tanto mais amor, mais espiritualidade, mais espiritual ele é. Queridos Carlos, Thales, Bruno, Fernandão, Neto, queridos de tantos anos, fiquem vocês em pé, os 5 só, os que vão ser ordenados. Até onde eu conheço seus corações, vocês comungam e compartilham com a mesma visão de ser igreja. Foi esse sonho que os moveram a ingressar na Igreja Episcopal Carismática. Nós os acolhemos hoje como ungidos de Deus. Nutrimos muita esperança no chamado pastoral de vocês. A vocação de vocês hoje, mais uma vez, é selada no céu. Desejamos que vocês tenham um longo e abençoado ministério entre nós. Nesse dia tão feliz para o seu coração e para o coração dos seus familiares, nós os acolhemos com muito amor. E temos compromisso de orar por vocês, pela sua saúde e pela sua felicidade pessoal. E que Deus os abençoe abundantemente. Amém. Podeis.